Capítulo 5, Caminhos de Juventude. Como se vive a juventude quando nos deixamos iluminar e transformar pelos grandes anúncios do Evangelho? É importante se fazer essa pergunta, porque a juventude, mais do que o nosso orgulho, é um presente de Deus? Ser jovem é uma graça, uma fortuna. É um dom que podemos desperdiçar inutilmente, ou podemos recebê-lo agradecidos e vivê-lo em plenitude. Deus é o autor da juventude e ele trabalha em cada jovem. A juventude é um tempo bendito para o jovem e abençoado para a igreja e para o mundo. É uma alegria, uma canção de esperança e uma bem-aventurança. Apreciar a juventude implica ver esse tempo da vida como um momento valioso e não como uma etapa de passagem na qual os jovens se sentem empurrados à idade adulta. Tempo de sonhos e de escolhas. Na época de Jesus, a saída da infância era um passo extremamente esperado na vida de que se celebrava e vivia intensamente. Por isso, Jesus, quando devolveu a vida a uma criança, fez dar um passo a mais, promoveu e converteu em menina, dizendo: menina, levanta-te. Ao mesmo tempo, a fez mais responsável por sua vida, abrindo-lhe as portas para a juventude. A juventude, fase de desenvolvimento da personalidade, está marcada por sonhos e vão tomando corpo por relações que adquirem cada vez mais consistência e equilíbrio, por tentativas e experimentações, por escolhas que constroem gradualmente um projeto de vida. Nesse período da vida, os jovens são chamados a projetar-se para frente sem cortar suas raízes, para construir autonomia nas mãos, mas não sozinhos. O amor de Deus e nossa relação com Cristo vivo não nos privam de sonhar, não nos exige que reduzamos nossos horizontes. Ao contrário, esse amor nos promove, nos estimula, nos lança uma vida melhor e mais bonita. A palavra inquietação resume muitas vezes de busca dos corações dos jovens, como dizia São Paulo. Quarto, precisamente nas insatisfações que os atormentam, há um elemento de luz. A inquietação insatisfeita, juntamente ao espanto pelo novo que aparece no horizonte, abre caminho para a ousadia que os move a assumir a si mesmo, tornarem-se responsáveis de uma missão. Essa inquietude saudável, que desperta especialmente na juventude, segue sendo a característica de qualquer coração que se mantém jovem, disponível, aberto. A verdadeira paz interior convive com essa profunda insatisfação. Agostinho dizia: Senhor, nos criastes para ti e inquieto está o nosso coração até que descanse em ti. Tempos atrás, um amigo me perguntou o que vejo quando penso em um jovem. Minha resposta foi: vejo um menino ou uma menina que busca o seu próprio caminho, que quer caminhar com os próprios pés, que aparece para o mundo e olha para o horizonte com os olhos cheios de esperança, cheios de futuro e também de ilusões. O jovem caminha com os dois pés como os adultos, mas ao contrário de adultos. Eles têm paralelos, põe um na frente e o outro do lado, pronto para ir, para partir. Mas olhando para a frente, falar de jovem significa falar da promessa e significa falar de alegria. Os jovens têm tanta força que são capazes de olhar com muita esperança. Um jovem é uma promessa de vida que traz incorporado um certo grau de tenacidade. Tem loucura suficiente para ser capaz de se autonegar. Capacidade suficiente para se curar da decepção que pode derivar dele. Alguns jovens também rejeitam essa etapa de vida porque eles gostariam de continuar sendo crianças ou desejam uma extensão indefinida da adolescência. O adiantamento das decisões, o medo do definitivo, gera, assim, uma espécie de paralisia de tomada de decisões. A juventude, no entanto, não pode ser um tempo em suspenso. É a idade das decisões. E precisamente nesse consiste seu atrativo do seu maior feito. Os jovens tomam decisões no âmbito profissional, social, político
e outros mais radicais darão uma configuração determinante de sua existência. Também tomam decisões no que se diz respeito ao amor, na escolha do cônjuge e na opção de ter os primeiros filhos. Aprofundaremos esses temas nos últimos capítulos, fazendo referência à vocação de cada um e ao seu discernimento. Mas contra os sonhos se mobilizam decisões sempre. Há uma ameaça do lamento, da acomodação. Deixemos isso para aqueles que seguem a deusa lamentação. É um engano, te faz tomar o caminho errado. Quando tudo parece paralisado ou estagnado, quando os problemas pessoais nos inquietam, o mal-estar da sociedade não encontra as devidas respostas. Não é bom dar-se por vencido. O caminho é Jesus. Fazê-lo subir a nossa barca e remar mar adentro com ele. Ele é o Senhor. Ele muda a perspectiva da vida. Ele em Jesus conduz a uma esperança que vai além, uma certeza fundamentada não só nas nossas qualidades e habilidades, mas na palavra de Deus, no convite que vem dele, sem fazer demasiado cálculos humanos, nem preocupar-se em verificar a realidade que nos rodeia, coincide com suas seguranças. Remam o mar adentro, saiam de vocês mesmos. É preciso perseverar no caminho dos sonhos. Para isso é necessário estar atento a uma tentação que geralmente nos engana, a ansiedade. Pode ser uma grande inimiga quando nos leva a render-nos, porque descobrimos que os resultados não são instantâneos. Mas os belos sonhos se conquistam com esperança, paciência e empenho, sem ser apressados. Ao mesmo tempo, não é preciso parar por insegurança. Não precisa ter medo de apostar e cometer erros. Sim, tem que ter medo de viver paralisado, como mortos em vida, convertidos em seres que não vivem porque não querem arriscar, porque não perseveram em seus esforços ou porque têm medo de errar. Mesmo se errares, sempre podes levantar a cabeça e começar de novo, porque ninguém tem o direito de se roubar a esperança. Jovens, não desistam do melhor da sua juventude. Não observam a vida a partir de uma varanda. Não confundam a felicidade com um sofá. Nem vivam toda a sua vida frente a um visor de tela. Também não se convertam no triste espetáculo de um veículo abandonado. Não sejam carros estacionados, ou melhor, deixem brotar os sonhos e tomem decisões. Arrisque, mesmo se equivoque. Não sobrevivam com a alma anestesiada, nem olhem o mundo como se fossem turistas. Façam barulho. Elimine os medos que paralisam para que se transformem em jovens mumificados. Vivam. Entregue-se ao melhor da vida. Abram a porta da gaiola e saiam para voar. Por favor, não se aposente antes do tempo. A vontade de viver e experimentar. Essa projeção para o futuro que se sonha não significa que os jovens estejam completamente lançados para frente, porque ao mesmo tempo há neles um forte desejo de viver o presente, de aproveitar ao máximo as possibilidades que a vida lhe dá. Este mundo está repleto de beleza. Como desprezar os presentes de Deus? Ao contrário do que muitos pensam, o Senhor não quer enfraquecer esse desejo de viver. É saudável lembrar o que ensina um sábio no Antigo Testamento. Filho, se tens posse, faz o bem a ti mesmo. Não te reprimes do bem de um dia. O verdadeiro Deus que te ama te quer feliz. Por isso, na Bíblia encontramos também esse conselho dirigido aos jovens. Alegra-te, pois, ó jovem, na tua adolescência, e teu coração esteja feliz durante tua juventude. Tira a angústia do teu coração, porque é Deus quem provê abundantemente tudo para o bem do uso comum. Como poderá ser grato a Deus alguém que não é capaz de desfrutar os seus pequenos presentes cotidianos, alguém que não sabe parar ante as coisas simples e agradáveis que encontra a cada passo? Por quê? Quem tem inveja de si mesmo, ninguém é pior do que ele. Não se trata de ser insaciável, que sempre está obcecado por mais e por mais prazeres. Ao contrário, porque isso vai te impedir de viver o presente. A questão é saber abrir os olhos e parar para viver plenamente e com gratidão cada pequena dádiva da vida.
Está claro que a palavra de Deus te convida a viver o presente, não só para preparar o amanhã. Não fiqueis preocupados com o amanhã, pois o amanhã terá sua própria preocupação. Mas isso não se refere ao lançar um descontrole irresponsável de nos deixar vazios e sempre insatisfeitos, mas viver o presente com grandeza, usando as energias para coisas boas, cultivando a fraternidade, seguindo Jesus e valorizando cada pequena alegria da vida como um presente do amor de Deus. Nesse sentido, quero lembrar que o cardeal François Xavier Van Thuan diz, quando foi trancado em um campo de concentração, não quis que seus dias fossem apenas esperar um futuro. Sua opção foi viver o momento presente enchendo-o de amor. E a maneira como praticava era: aproveite as ocasiões que se apresentam cada dia para realizar ações ordinárias de maneira extraordinárias. Enquanto lutas para mudar teus sonhos, vive plenamente hoje, entrega tudo, encha-te de amor cada momento, porque é verdade que este dia da tua juventude pode ser o último. Então vale a pena vivê-lo com toda a vontade e com toda a profundidade possível. Isso também inclui os momentos duros que devem ser vividos a fundos para chegar a aprender a sua mensagem. Como assinam os bispos suíços. Ele está ali onde pensávamos que nos havia abandonado, e já não havia salvação alguma. É um paradoxo, mas o sofrimento, as trevas se transformam para muitos cristãos em lugares de encontro com Deus. Assim, além disso, o desejo de viver e experimentar se refere especialmente a muitos jovens em situação de deficiência física, mental, sensorial. Inclusive, nem sempre pode fazer as mesmas experiências que seus companheiros. Tem recursos incríveis e imagináveis que às vezes ultrapassam o comum. O Senhor Jesus os enche de outros dons que a comunidade está chamada a valorizar, para que possam descobrir seu plano de amor para cada um deles. Em amizade com Cristo. Por mais que vivas e experimentes, não chegarás ao profundo da juventude. Não conhecerás a verdadeira plenitude de ser jovem se não encontras cada dia o grande amigo, se não vives em amizade com Jesus. A amizade é uma dádiva de vida, é um dom de Deus. Através dos amigos, o Senhor nos vai polindo, nos vai amadurecendo. Ao mesmo tempo, os amigos fiéis que são do nosso lado nos momentos difíceis são um reflexo de carinho do Senhor, de seu consolo, de sua presença amável. Ter amigos nos ensina a nos abrir, a compreender, a cuidar dos outros, a sair do nosso comodismo e isolamento, para compartilhar a vida. Por isso, ao amigo fiel não há nada que se compare. A amizade não é uma relação fugaz ou passageira, mas estável, firme, fiel, que amadurece com o passar do tempo. É uma relação de afeto que nos faz sentir ruídos. Ao mesmo tempo, é um amor generoso que nos leva a buscar o bem do amigo. Embora os amigos possam ser muito diferentes entre si, sempre há algumas coisas em comum que os levam a sentir-se próximos. Há uma intimidade que se compartilha com sinceridade e confiança. É tão importante a amizade que o próprio Jesus se apresenta como amigo. Não vos chamo servos, eu vos chamo amigos. Pela graça que ele nos dá, somos elevados a tal forma que somos realmente amigos seus. Com o mesmo amor que ele derrama em nós, podemos amá-lo, levando seu amor aos outros, com a esperança de que também eles encontrarão o seu lugar na comunidade de amigos fundada por Jesus Cristo. E mesmo que ele já esteja totalmente feliz, ressuscitado, é possível ser generoso com ele, ajudando-o a construir o seu reino neste mundo, sendo seus instrumentos para levar sua mensagem, sua luz e, acima de tudo, seu amor aos outros. Os discípulos escutaram o chamado de Jesus à amizade com ele. Foi um convite que não os forçou, mas que se propôs delicadamente à sua liberdade. Vinde e vereis. E disse-lhe, e foram, e viram onde ele morava, e permaneceram com ele aquele dia. Depois desse encontro íntimo e inesperado, deixaram tudo e foram com ele. A amizade com Jesus é inquebrantável. Ele nunca se vai embora, às vezes parece fazer silêncio, quando necessitamos e se deixar encontrar por nós.
e está ao nosso lado para onde vamos, porque Ele jamais rompe a aliança. Ele nos pede que não nos abandonemos. Permanecei em mim. Mas se nos afastamos, Ele, no entanto, permanece fiel, pois não pode renegar a si mesmo. Com um amigo falamos, compartilhamos as coisas mais secretas. Com Jesus também conversamos. A oração é um desafio, é uma aventura. E que aventura! Permite que conheçamos cada vez melhor, entremos em seu mistério e cresçamos em união sempre mais forte. A oração nos permite lhe contar tudo o que acontece conosco e nos jogar confiante em seus braços e ao mesmo tempo nos brinda com momentos de preciosa intimidade e afeição, nos quais Jesus derrama em nós sua própria vida, rezando, abrindo o jogo com ele, lhe damos espaço para que ele possa agir, possa entrar, possa vencer. Assim é possível experimentar uma constante unidade com ele, que supera tudo e que podemos viver com outras pessoas. Eu vivo, mas não eu, é Cristo que vive em mim. Não privas a tua juventude desta amizade. Poderás senti-lo ao teu lado não só quando rezas. Reconhecerás que caminha contigo em todos os momentos. Tenta descobri-lo e viverá a beleza da experiência de que está sendo acompanhado. É que os discípulos de Emaús viveram enquanto caminhavam e conversavam desorientados, Jesus se fez presente e se pôs a caminhar com eles. Um santo dizia que o cristianismo não é um conjunto de verdades que se deve acreditar, de leis que se deve cumprir, de proibições. Assim se torna muito repugnante. O cristianismo é a pessoa que me amou tanto que reclama meu amor. O cristianismo é Cristo. Jesus pode unir todos os jovens da igreja em um único sonho. Um sonho grande, um sonho capaz de abrir a todos. Esse sonho pelo qual Jesus deu sua vida na cruz e o Espírito Santo se derramou e tatuou o fogo no dia de Pentecostes, no coração de cada homem e de cada mulher, no coração de cada um. O tatuou à espera de que encontre espaços para crescer e se desenvolver. Um sonho chamado Jesus semeado pelo Pai, como Deus, Ele como Pai. Enviado pelo Pai com a confiança que crescerá e viverá em cada coração. Um sonho concreto que é uma pessoa que corre por nossas veias, estremece o coração e o faz dançar. O crescimento e a maturação. Muitos jovens se preocupam com o seu corpo, procurando o desenvolvimento da força física ou da aparência. Outros se preocupam por desenvolver suas capacidades e conhecimentos e assim se sentem mais seguros. Alguns apontam para o alto, tratam de comprometer-se mais e buscam desenvolvimento espiritual. São João dizia: Eu vos escrevi, jovens, porque sois fortes e a palavra de Deus permanece em vós. Buscar o Senhor, guardar sua palavra, tratar de respondê-la com a própria vida. Crescer nas virtudes. Isso fortalece o coração dos jovens. Para isso, é preciso manter a conexão com Jesus, estar em sintonia com Ele, já que não crescerás na felicidade e na santidade apenas com tuas forças e tua mente. Assim como te preocupa não perder a conexão com a internet, cuida para que sua conexão com o Senhor esteja sempre ativa, e isso significa não cortar o diálogo, escutá-lo, contar tuas coisas. Quando não souber com clareza o que deve fazer, pergunta: Senhor, que farias tu no meu lugar? Espero que possas valorizar tanto a ti mesmo, levar-te tão a sério, que busque teu crescimento espiritual. Além dos entusiasmos próprios da juventude, também está a beleza de buscar a justiça, a fé, o amor, a paz. Isso não significa perder a espontaneidade, o frescor, o entusiasmo, a ternura. Porque torna-se adulto não implica abandonar os melhores valores dessa etapa da vida. De outro modo, o Senhor poderá te censurar um dia. Eu me lembro de ti, do teu carinho de jovem, do amor do teu noivado, quando me seguias pelo deserto. Ao contrário, inclusive um adulto deve amadurecer sem perder os valores da juventude. Porque na realidade, cada etapa da vida é uma graça permanente. Encerra um valor que não deve passar.
Uma juventude bem vivida permanece como uma experiência interior e na vida adulta é assumida, é aprofundada e continua a dar frutos. Sim, é o próprio do jovem sentir-se atraído pelo infinito que abre e que começa. O risco de vida adulta com suas seguranças e confortos é estreitar cada vez mais esse horizonte e perder esse próprio valor dos anos jovens. Mas deveria acontecer o contrário, amadurecer, crescer e organizar a vida sem perder essa atração, essa abertura ampla, esse fascínio por uma realidade que é sempre mais. Em cada momento da vida, podemos renovar e acrescentar a juventude. Quando comecei meu ministério como Papa, o Senhor me ampliou os horizontes e me deu uma nova juventude. O mesmo pode acontecer com um casamento de muitos anos ou um monge em seu mosteiro. Existem coisas que precisam assentar-se ao longo dos anos, mas essa maturação pode conviver um fogo que se renova como um coração sempre jovem. Crescer é conservar e nutrir as coisas mais preciosas que a juventude te dá, mas ao mesmo tempo é estar aberto para purificar o que não é bom e receber novos dons de Deus que te chama a desenvolver o que vale a pena. Às vezes, os complexos de inferioridade podem te levar a não querer ver teus defeitos e tuas fraquezas, e deste modo pode te fechar ao crescimento e à maturação. Melhor se deixar amar por Deus, que te ama assim como és, que te valoriza e te respeita, mas também oferece mais e mais. Mais a sua amizade, mais fervor na oração, mais fome de sua palavra, mais desejos de receber Cristo na Eucaristia, mais vontade de viver o seu Evangelho, mais fortaleza interior, mais paz e alegria espiritual. Porém, te recordo que não serás santo e pleno copiando os outros. Nem sequer imitar o santo significa copiar o seu modo de ser e viver a santidade. Há testemunhos que são úteis para nos estimular e motivar, mas não para procurarmos copiá-los, porque isso poderia até afastar-nos do caminho único e específico que o Senhor predispôs para nós. Tu tens que descobrir quem és e desenvolver o teu caminho próprio de ser santo, além do mais, do que digam e opinem os demais. Chegar a ser santo é tornar-se mais plenamente tu mesmo, ser aquele que Deus quis sonhar e criar, não uma fotocópia. Tua vida deve ser um estímulo profético que impulsione os outros, que deixe uma marca neste mundo. Essa marca única só poderás deixar. Por outro lado, se copiares, privarás a esta terra e também ao céu, disso que ninguém mais do que você poderá oferecer. Lembro que São João da Cruz, em seu cântico espiritual, escrevia que cada um tinha que aproveitar seus conselhos espirituais, segundo o seu modo, porque o próprio Deus quis manifestar sua graça, a uns de uma forma e a outros de outra. Trilha da fraternidade. Teu desenvolvimento espiritual se expressa, antes de tudo, crescendo no amor fraterno, generoso, misericordioso. São Paulo dizia: o Senhor vos faça crescer abundantemente no amor de uns para com os outros e para com todos. Oxalá que vivas cada vez mais esse êxtase, que é sair de si para buscar o bem dos outros até dar a vida. Quando o encontro com Deus é chamado de êxtase, é porque nos tira de nós mesmos e nos eleva, cativados pelo amor e pela beleza de Deus. Mas também podemos ser tirados de nós mesmos para reconhecer a beleza escondida de cada ser humano, sua dignidade, sua grandeza, como imagem do Deus e Filho do Pai. O Espírito Santo quer nos impulsionar para que sejamos de nós mesmos, abracemos os outros com o amor que busquemos o seu bem. Portanto, sempre é melhor viver a fé juntos e expressar nosso amor em uma vida comunitária, compartilhando com outros jovens nosso afeto, nosso tempo, nossa fé, nossas inquietudes. A alegria oferece espaços diversos para viver a fé em comunidade, porque tudo é mais fácil juntos. As feridas recebidas podem levar-te à tentação do isolamento, a te fechar em ti mesmo, acumular ressentimentos, porém nunca deixes de escutar o chamado de Deus ao perdão.
Como bem ensinar os bispos de Ruanda a reconciliação com o outro, pede em primeiro lugar para descobrir nele o esplendor da imagem de Deus. Nesta ótica, é vital distinguir o pecador do seu pecado e de sua ofensa, para alcançar a verdadeira reconciliação. Isso significa que deve odiar o mal que o outro te inflige, mas que continue a amá-lo, porque reconhece a sua fraqueza e vê a imagem de Deus nele. Às vezes, toda a energia, os sonhos e o entusiasmo da juventude se enfraquecem pela tentação de nos encerrar em nós mesmos, nos nossos problemas, sentimentos feridos, lamentos e acomodações. Não deixes que isso te ocorra, porque te tornarás velho por dentro antes do tempo. Cada idade tem sua beleza, à juventude não pode faltar utopia comunitária, a capacidade de sonhar unidos, os sonhos horizontes que olhamos juntos. Deus ama a alegria do jovem e os convida especialmente a essa alegria, de quem vive em comunhão fraterna, e essa satisfação superior de quem sabe compartilhar, porque há mais felicidade em dar do que receber. E Deus ama a quem dá com alegria. O amor fraterno multiplica nossa capacidade de nos alegrarmos, já que nos torna capazes de desfrutar o bem dos outros. Alegrai-vos com os que se alegram, que a espontaneidade e o impulso de tua juventude torne-se cada dia mais a espontaneidade do amor fraterno, o frescor para reagir sempre com perdão, com generosidade, com desejo de construir comunidade. Um provérbio africano diz: se queres andar rápido, caminha sozinho. Se queres ir longe, caminha com os outros. Não nos deixemos roubar a fraternidade. Jovens comprometidos. É verdade que, às vezes, diante de um mundo tão cheio de violência e egoísmo, os jovens podem correr o risco de se fecharem em pequenos grupos e assim privarem dos desafios da vida e da sociedade, de um mundo amplo, desafiador e necessitado. Sentem que vivem um amor fraterno, mas talvez o seu grupo se tornou a meta-extensão do seu eu. Isso se agrava quando a vocação do leigo é concebida somente como um serviço dentro da igreja, leitores, acólitos, catequistas, etc. Esquecendo que a vocação leiga é, acima de tudo, a caridade na família, a caridade social, a caridade política. É um compromisso concreto a partir da fé para a construção de uma nova sociedade. É viver no meio do mundo e da sociedade para evangelizar suas várias instâncias, para fazer crescer a paz, a convivência, a justiça, os direitos humanos, a misericórdia, e assim estender o reino de Deus no mundo. Propõe aos jovens ir mais além dos grupos de amigos e construir amizade social, buscar o bem comum. A inimizade social destrói. E uma família é destruída por inimizade. Um país se destrói por inimizade. O mundo se destrói pela inimizade. E a maior inimizade é a guerra. E hoje em dia vemos que o mundo está se destruindo pela guerra, porque eles são incapazes de sentar e conversar. Sede capazes de criar amizade social. E não é fácil, porque é sempre preciso renunciar a algo para negociar. Mas se fizermos isso para o bem de todos, podemos alcançar a magnífica experiência de deixar de lado as diferenças para lutar juntos por algo comum. Se lograrmos encontrar pontos de coincidência em meio a muitas divergências, nosso esforço artesanal e às vezes custoso de entender pontes, para construir uma paz que seja boa para todos. Esse é o milagre da cultura do encontro com os jovens que pode ousar viver com paixão. O Sínodo reconheceu que, embora de forma diferente, a relação das gerações passadas, o compromisso social é um traço específico dos jovens. Ao lado de alguns diferentes, há muitos outros discípulos dispostos a comprometer-se em iniciativas de voluntariado, cidadania ativa e solidariedade social. Há que acompanhar e incentivar para que emerjam os talentos, as habilidades e a criatividade dos jovens, e encorajá-los para que assumam responsabilidades. O compromisso social, o contato direto com os pobres, segue sendo uma ocasião fundamental
para descobrir ou aprofundar a fé e discernir a própria vocação. Se assinalou também a disponibilidade ao compromisso no campo político para a construção do bem comum. Hoje, graças a Deus, os grupos de jovens nas paróquias, nas escolas, nos movimentos e nos grupos universitários costumam sair para acompanhar os idosos, enfermos, visitar bairros pobres ou saem juntos a auxiliar os indigentes nas chamadas noites da caridade. Muitas vezes eles reconhecem que nessas tarefas é mais do que recebe do que dão, porque se aprende, amadurece muito quando alguém se atreve a fazer contato com o sofrimento dos outros. Além disso, nos pobres há uma sabedoria oculta e eles, com palavras simples, podem nos ajudar a descobrir valores que não vemos. Outros jovens participam de programas sociais destinados à construção de casas para aqueles que não têm teto, ou de saneamento de lugares contaminados, ou de recolhimento de ajuda para os mais necessitados. Seria bom se essa energia comunitária se aplicasse não apenas a ações esporádicas, mas de maneira estável, com o objetivo claro de uma amizade, de uma boa organização que ajude a realizar uma tarefa mais contínua e eficiente. Os universitários podem se unir de forma interdisciplinar para aplicar seu conhecimento para desenvolver problemas sociais nessa tarefa. Eles podem trabalhar lado a lado com os jovens de outras igrejas e de outras religiões. Como no milagre de Jesus, os pães e os peixes dos jovens podem ser multiplicados. Da mesma forma da parábola, as pequenas sementes dos jovens se transformam em árvores de colheita. Tudo isso desde a fonte viva da Eucaristia, em que nosso pão e nosso vinho se transfiguram para dar a vida eterna. Se pede aos jovens uma tarefa imensa e difícil. Com a fé no ressuscitado, poderão enfrentá-lo com criatividade e esperança, situando-se sempre no lugar do serviço como os serventes daquele casamento, colaboradores surpreendidos com o primeiro sinal de Jesus, que só queriam o slogan de sua mãe: fazei tudo o que ele vos disser. Misericórdia, criatividade e esperança fazem crescer a vida. Quero te encorajar a esse compromisso, porque eu sei que teu coração de jovem quer construir um mundo melhor. Sigo as notícias do mundo e vejo que tantos jovens em muitas partes do mundo saíram às ruas para expressar o desejo de uma civilização mais justa e fraterna. Os jovens na rua são jovens que querem ser protagonistas da mudança. Por favor, não deixe que os outros sejam os protagonistas de mudança. Vocês são os que têm o futuro. Para vocês é o futuro do mundo. Peço que também sejam protagonistas dessa mudança. Continue superando a apatia, oferecendo uma resposta cristã às inquietudes sociais e políticas em que desenvolvem diversas partes do mundo. Peço-lhe que sejam construtores do mundo, que se comprometam no trabalho para um mundo melhor. Queridos jovens, por favor, não fique na varanda olhando a vida, mergulhe nela. Jesus não ficou na varanda, mergulhou. Não assistam à vida, mergulhe nela como fez Jesus, mas acima de tudo, de um jeito ou de outro, sejam lutadores pelo bem comum, sejam servidores dos pobres, sejam protagonistas da revolução da caridade, do serviço, sejam capazes de resistir às patologias do consumismo e do individualismo superficial. Missionários corajosos. Apaixonados por Cristo, os jovens são chamados a dar testemunho do Evangelho em todas as partes, com sua própria vida. Santo Alberto Hurtado dizia que ser apóstolo não significa usar um distinto na lâmpada da jaqueta. Não significa falar a verdade, mas vivê-la, encará-la nela, transformá-la em Cristo. Ser apóstolo não é levar uma tocha na mão, possuir a luz, mas ser luz. O Evangelho é mais uma lição, é um exemplo, mensagem convertida em vida vivente. O valor do testemunho não significa que a palavra deve ser silenciada. Por que não falar de Jesus? Por que não dizer aos outros que Ele nos dá força para viver? Como é bom conversar com Ele e que nos faz bem meditar suas palavras? Jovem, não deixe que o mundo vos arrasta a compartilhar apenas coisas ruins ou superficiais. Vocês são capazes de ir contra a corrente e saibam compartilhar Jesus, comunique com fé o que Ele lhes deu de presente. Oxalá que possam sentir no coração o mesmo impulso irresistível que movia São Paulo quando dizia:
Ai de mim se eu não anuncio o Evangelho. Onde Jesus nos envia, não há fronteiras, não há limites, envia a todos. O Evangelho não é para alguns, mas para todos. Não é apenas para aqueles que nos parecem mais próximos, mais receptivos, mais acolhedores, é para todos. Não tenham medo de ir levar Cristo para qualquer ambiente, até as periferias existenciais, também para quem parece mais distante, mais indiferentes. O Senhor busca a todos, quer que todos sintam o calor da sua misericórdia e do seu amor. Ele nos convida a ir sem medo com o anúncio missionário, aí onde quer que nos encontremos e com quem estejamos, no bairro, no estudo, no esporte, nas saídas com amigos, no voluntariado ou no trabalho. É sempre bom e oportuno compartilhar a alegria do Evangelho. É assim que o Senhor se aproxima de todos. E vocês, jovens, os que querem ser instrumentos para lançar a luz, porque querem contar com suas coragem, frescor e entusiasmo. Não se pode esperar que a missão seja fácil e cômoda. Alguns jovens deram suas vidas pelo fato de não frear seu impulso missionário. Os bispos da Coreia expressaram: esperamos que possamos ser grãos de trigo e instrumentos para a salvação da humanidade, seguindo o exemplo dos mártires, embora nossa fé seja tão pequena quanto uma semente de mostarda. Deus lhe dará crescimento e a utilizará como instrumento para a sua obra de salvação. Amigos, não espere o amanhã para colaborar na transformação do mundo com sua energia, sua audácia, sua criatividade. A vida de vocês não é um enquanto vivo, quanto isso. Vocês são a glória de Deus que os quer fecundo, porque é dando que se recebe, e a maneira melhor de preparar um bom futuro é viver o presente com entrega e generosidade.